né? Special Occupation é aquela ocupação que exige normalmente um bacharelado ou grau superior aqui nos Estados Unidos, tá? Um bacharelado ou grau superior aqui nos Estados Unidos para os empregos, né, que correlatos, parecidos, mas um bacharelado ou um grau superior numa área especificamente relacionada à posição oferecida, tá? Então, é uma posição de advogado, vamos dizer assim, eu vou ter que ter um bacharelado ou um grau superior em direito, tá? Tem que ter uma relação entre a posição oferecida e o meu bacharelado. Então é simples assim. Você olha a posição que está sendo oferecida aqui nos Estados Unidos, você olha para ela e fala: bom, em geral, essa posição, quando é oferecida por empresas aqui nos Estados Unidos, requerem um bacharelado? Se sim, pronto, está resolvida a primeira parte. Segundo, essa posição aí, né, que requer um bacharelado, está relacionado a área do bacharelado com a posição oferecida? No exemplo que eu estava dando, a posição é de advogado, né, estão exigindo um bacharelado de direito. Tá, então está resolvido. Tá. Naturalmente, aí só um detalhe, né, nos Estados Unidos, muitas vezes eles vão exigir mais do que um bacharelado, né, para você ser advogado, tá? Muitas vezes vão exigir um Juris Doctor, né, que é depois do bacharelado, é como se fosse quase um doutorado mesmo assim. Tem um nome específico chamado Juris Doctor. Mas você vai olhar de posição para posição. Ah, engenheiro, tá? O cargo é de engenheiro civil, tá? A posição para trabalhar de engenheiro civil para fazer projetos, engenharia civil. Estão exigindo ali que a pessoa tenha um bacharelado em engenharia. Primeira pergunta: é, é normal exigir bacharelado em engenharia nos Estados Unidos para quem trabalha, né, como engenheiro? É normal, tá entendendo? É só isso que você vai ter que analisar. Ah, e a posição é de engenheiro e o bacharelado tem que ser na área especificamente relacionada, de engenheiro. É um raciocínio assim cartesiano que você tem que fazer, mas o advogado, se não faz isso, não dá certo o caso. Ele vai ter que falar dessas duas coisas, só para você entender como é que funciona, né? Isso é para evitar, porque a pessoa de repente fala assim: ah, eu tenho bacharelado em química, né? Mas o emprego que estão me oferecendo aqui é para atuar na área de TI. Não, não vai dar certo, né? Como é que eu vou casar as coisas? A empresa, na verdade, tá dando uma posição na área de TI e está admitindo um bacharelado em química. Não tem relação. Por isso que tem que fazer essas duas análises aí. Tá? Então, eu digo isso porque tem gente que fala assim: não, eu tenho basta bacharelado, né? Não, bacharelado, mas tem que estar conectado com a posição oferecida. Tem que se comprovar também, né, que a complexidade do trabalho justifica aquele nível de formação exigido, por isso que eu falo, tem que ver o que as empresas estão fazendo normalmente, se elas estão exigindo ou não bacharelado ou grau superior naquele caso. E, claro, o empregador vai ter que ter uma justificativa objetiva para a exigência educacional, né, a exigência de bacharelado. Você pega engenheiro civil, o empregador não tem nem que explicar muito, né? Se eu estou chamando você para ser engenheiro civil, é claro que eu quero que você tenha um bacharelado em engenharia civil. Aliás, eu quero mais, eu quero também que você tenha uma licença, eu quero que você também tenha tantos anos de experiência, mas aí são os outros requisitos da oferta de emprego, tá? Para fins de H1B, para conseguir o visto, a preocupação é só essa, que seja uma ocupação especializada, e ocupação especializada é aquela que normalmente exige um bacharelado e a oferta o emprego oferecido está conectado com aquele bacharelado e está tudo muito justificado. Em resumo, é isso que nós temos aqui. Tá? Essa é coisa de advogado, para você entender que o advogado vai ter que trabalhar cada um desses 4 pontos, né, para ficar tudo bem explicado. Tá? Então, exemplos comuns, né, em que você tem esse tipo de ocupação, né? Engenheiro, civil, elétrico, software, todas as engenharias, né? Arquitetos, demais áreas de STEM. STEM é quando qualquer área de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, é bem amplo. STEM pega quase tudo, né? Cientistas de dados, analistas de sistema, né? Especialistas em redes, advogados, contadores, professores, enfermeiros, farmacêuticos, etc, etc. Tem muita profissão aqui. Ok. Como é que eu comprovo a qualificação do candidato em si? Então, vamos supor, você
recebeu uma oferta de emprego, quer saber se você qualifica para esse visto. Vamos olhar então para você, tá? Então, primeira coisa, vamos ver se você tem um bacharelado ou um grau superior ao bacharelado, né, um mestrado, por exemplo, obtido nos Estados Unidos. Aí você fala assim: não tem. Não tem problema, porque tem uma alternativa. Pode ser também um diploma de bacharelado ou de mestrado, né, obtido no estrangeiro, por exemplo, no Brasil. Olha que coisa boa, tá? Então é um ou dois aqui. Mas nesse caso, vai ter que ter uma evaluation, tá? Uma empresa americana, que é os escritórios mesmo de advocacia, a gente já indica, fala, olha, essa empresa, a gente indica várias, né? Vai na que tiver melhor, mas a gente indica as que a imigração admite, né? Uma empresa, você manda, tudo tranquilo, né? Tudo online. Você manda lá o histórico escolar, o diploma, né? E ele vai fazer uma evaluation, que é, na verdade, uma avaliação para ver se o seu curso de bacharelado no Brasil equivale a um curso de bacharelado aqui. Tá? E, em geral, dá muito certo, porque os cursos de bacharelado no Brasil, o Ministério da Educação brasileira, é, é bem rigoroso, assim, no que tem que ter o curso. Os cursos aqui no Brasil costumam ter muito mais conteúdo do que os cursos dos Estados Unidos, para falar a verdade. Não estou nem falando se é melhor ou pior, nem esse tema, né? Mas você pega, igual você pega high school, você pega escola no Brasil, tem muito mais matéria do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, às vezes, nem tem química. Pô, no Brasil a gente começa a estudar química, sei lá, na 7ª série, 8ª, 9ª, 1ª, 2ª, 3ª. Então, assim, não é muito problema isso aqui. Tá raríssimo quando um diploma de bacharelado no Brasil não é considerado equivalente a um bacharelado daqui, tá? Então, isso aqui tá fácil. Então, vamos dizer assim, ó, esse primeiro requisito aqui, ó, que é 1 ou 2, tá ok. Você passou, você tem um bacharelado, tá? Você não vai passar se você tiver, por exemplo, um curso tecnólogo, porque o curso tecnólogo não é a mesma coisa que bacharelado, tá? É um curso superior? É um curso superior, mas não é considerado um bacharelado, então não vai dar certo. Mas vamos pensar que você tem o bacharelado, né? Bom, aqui até quase que eu tenho que colocar entre parênteses, que não é um requisito, é só para lembrar, né? Você não precisa provar que tem habilidades excepcionais ou extraordinárias, não tem nada disso, não é necessário, né? E uma outra coisa que eu tenho para dizer aqui é que você pode trocar esse requisito aqui que já está atendido, né, por uma experiência profissional, tá? Então, basicamente, eu tenho que comprovar que eu tenho um bacharelado. O que eu estou dizendo para você é que não é necessário ter habilidades excepcionais e extraordinárias, não tem que falar nada sobre isso, mandar carta de pessoas falando que, além de ter bacharelado, eu sou maravilhoso e tudo. Não, não é necessário. E, caso não tenha o bacharelado, tem uma segunda chance aqui, que é tentar ver a sua experiência profissional, tá? Então, se você não tem diploma de bacharelado, de mestrado, blá, 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 vamos tentar salvar o seu caso com experiência profissional. E aí tem uma regra aqui, ó, na lei americana. A regra diz assim, ó, a cada 3 anos de experiência profissional relevante, experiência profissional relevante, você é considerado como se tivesse 1 ano de educação universitária. Ué, então peraí. Então, como um bacharelado, que nos Estados Unidos, né, em geral requer 4 anos, tá? Bacharelado aqui, em geral, 4 anos. Bom, se eu tiver 12 anos de experiência relevante e progressiva, né, na minha área, eu cumpri o requisito, né? Porque, ó, para cada 3 anos de experiência, eu tenho 1 ano de educação universitária. Então, eu pego aqui 12 anos de experiência, eu tenho os 4 anos de educação universitária, que equivale a um bacharelado, tá? Coisa boa, hein? Tá? Obviamente que essa experiência tem que ser uma experiência relevante, tá? E progressiva, você foi melhorando, né, ao longo do tempo. Tem que mostrar com uma experiência assim que equivale aos conhecimentos que você teria numa sala de aula. Aliás, para falar a verdade, às vezes a experiência prática ela
ela é mais poderosa até do que experiências puramente teórica, então ok, mas vai experiência então às vezes, por exemplo, você é da área de TI, né, e tem gente que hoje não está fazendo faculdade exatamente, vai fazendo um monte de curso super específico e caro, mas bem específico, bem, né, delimitado ali, e prefere não fazer a faculdade porque seria uma coisa muito genérica, tá. Bom, se você está aí, vamos supor, com 12 anos de experiência em TI, gente, você já sabe fazer tudo ali, né, daquela parte ali da TI, tem um conhecimento bem aprofundado ali, você vai poder aplicar para o H1B numa boa. Você tem aí 12 anos de experiência que vale a 4 anos de bacharelado. Coisa boa, né? Tá? Vai ser necessário, então, mostrar essa sua experiência, apresentar cartas detalhadas de empregadores anteriores, com datas, funções, tecnologia usada, responsabilidades, obter uma avaliação de equivalência profissional acadêmica aqui, tu vai ter um perito aqui, sempre, né? A pessoa já está acostumada a fazer esse serviço aqui, que vai fazer essa análise para ver se a sua experiência ela pode ser, então, convertida, né, nos 4 anos de bacharelado. E se você cursou uma parte de curso tecnólogo, de repente você tem 2 anos aqui, ó, de tecnólogo. Bom, já computou 2 anos para aqueles 4 que você precisa. Aí faltaria mais 6 só de experiência, 6 anos de experiência. Então o tecnólogo não resolve, mas pode ajudar a encurtar o tempo de experiência que você precisa para cumprir o requisito. Então vamos resumir isso aqui, para ficar bem claro. Se você tem bacharelado, está resolvido o problema, tá? Está resolvido. Na área, né, daquela ocupação, obviamente, que da oferta que estão oferecendo para você. Tem bacharelado, está resolvido. Não tem que explicar mais nada. Não, tá ok. Só realmente, né, bacharelado fora dos Estados Unidos vai ter que fazer um evaluation, né? Mas tudo bem, isso é fácil, baratinho e tudo mais, tá? Tranquilo. Não tem o bacharelado, aí é mais complicadinho, mas consegue. Porque daí vai ter que mostrar o que você fez, tem que ter carta de empregador, bacharelado. Não precisa de carta de ninguém, tá tudo certo. Tá? Então, vai dar um trabalhinho a mais, ok, mas vai dar certo se você realmente tem uma experiência relevante, vai dar certo, tá? É isso. Tem que ser mandar para a empresa correta aqui para fazer essa avaliação, porque tem umas empresas que não fazem, só fazem avaliação se do seu bacharelado no Brasil, se ele equivale a um bacharelado aqui, tem que ser a empresa certa que vai fazer a avaliação sobre a sua experiência.